Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos em um culto de celebração, mas também um culto evangelístico. E por falar em evangelístico, ninguém aqui é mais evangelístico do que uma pessoa que está aqui. E esta pessoa é a pessoa bendita de Jesus. Jesus é tão evangelístico. Jesus, ele ama tanto o homem. Jesus, ele é tão apaixonado por almas, que estando no céu, ele abriu mão do seu trono, despiu-se da sua glória. Sabe por quê? Para vir aqui buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele chega aqui na terra, ele encontra um cenário de morte. Mas quando ele chega, ele traz a solução e o remédio. Ele diz: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus estava dizendo: eu vou dar a minha vida para que vocês tenham vida. Eu quero ler uma passagem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 113. Deixar aqui um pedido de oração, os irmãos obreiros me lembrem. Sou um pouco esquecido. Salmo de número 113, a partir do verso 1. Bem fácil de localizar. Livro dos Salmos de número 113, todos encontraram? Que diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo o necessitado, e faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. E o salmista conclui dizendo: louvai ao Senhor. Meus amados, do Salmo 113 até o Salmo 118, esses 6 salmos, eles eram cantados e citados pelos judeus numa festa chamada Festa da Páscoa. Os 2 primeiros salmos, 113 e 114, eram cantados antes da refeição, e os 4 últimos eram cantados pós a refeição. É por isso que muitos eruditos, estudiosos, comentaristas bíblicos, creem
que provavelmente foram esses salmos que Jesus louvou ou entoou na sua última ceia com os 12, antes mesmo da sua morte. Mas eu quero começar no verso de número 1, porque aqui o salmista, ele está exaltando a majestade de Deus. Aqui o salmista está pontualizando algumas revelações para nós. No verso 1, ele começa dizendo: louvai ao Senhor. Por 3 vezes no primeiro verso, o salmista vai falar: louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. O salmista aqui está pontualizando, primeiro, que Deus deve ser louvado. Nesta noite você, eu, todos nós, já louvamos o nome do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar é: você sabe por quê você está louvando? Por que você louva o nome do Senhor? Existem algumas razões por que nós louvamos a Deus. A primeira está no Salmo 150 e no verso de número 6, último verso, que diz que todo ser que tem fôlego, o quê? Louve ao nome do Senhor. O salmista está dizendo que só em você respirar já é um motivo nesta noite para tu abrir a tua boca e louvar o nome bendito do Senhor. Razão por que louvamos a Deus. Salmo 136. O salmista sempre começa em cada verso contando uma parte da história de Israel, e sempre na parte B do Salmo 136, ele conclui dizendo: louvai, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para todos sempre. No verso 2, louvai porque Ele é bom, a sua benignidade dura para todos sempre. Até o verso 26, 26 vezes o salmista repete essa frase para que ficasse na nossa memória que o nosso Deus, Ele é um Deus bom. Há uma frase que diz que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxílio, Ele sempre está ao nosso lado. Deus é bom, louve a Ele. Outra razão por que devemos louvar a Deus está em Apocalipse, capítulo de número 4. João agora está diante da sala do trono, e ele contempla, olha para cá, 4 seres viventes. E aqueles 4 seres viventes não cessavam, mas clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir. E quando eles clamavam, havia uma coreografia no céu, porque enquanto os 4 seres viventes clamavam dizendo: Santo, 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 os 24 anciãos que estavam assentados, cada um em seu trono, eles se levantam. Diz a Bíblia que eles se prostram, pegam a coroa das suas cabeças e lançam diante daquele que estava assentado sobre o trono, e começa a cantar dizendo: digno és de receber honra, glória e poder, porque criaste todas as coisas, e pela tua vontade
são e foram criadas. Esta é a razão que nós louvamos a Deus, porque Ele é digno. Não é porque Ele exige, é porque Ele é merecedor. Louvai o nome do Senhor. O louvor é tão importante que quando você louva a Deus, você não está apenas demonstrando gratidão a Ele. Isso aqui é forte. Quando você louva, você não está apenas demonstrando gratidão a Deus, mas você está atraindo a intervenção divina. Segundo Crônicas, capítulo 20. Lembra do rei Josafá? Ei, rei, vem aí os filhos de Amon, os filhos de Moabe, vem aí uma grande multidão contra ti. A Bíblia diz que o rei Josafá, rei de Judá, temeu, mas ele fez uma coisa certa. Ele propôs no seu coração em buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E eles começaram a orar: Senhor, nós não temos força nenhuma contra esta multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ele começa a orar. E quando você ora, Deus age. Deus levanta um profeta chamado Jaaziel. Jaaziel diz: dai ouvidos, ó Judá, e tu, ó rei Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Sabe por quê? Porque a peleja não é vossa, a peleja ela é de Deus. Josafá recebe aquela palavra com fé e se prostra, e todo o Judá com ele. Quando ele se prostra, ele recebe uma estratégia do céu. Sabe qual? Nós vamos sair, só que eu não vou colocar à frente os homens de guerra, não. Eu recebi uma estratégia do céu, e na frente não vai os homens de guerra, na frente vai os levitas, louvando a majestade santa do Senhor. E quantos levitas iam na frente louvando? A Bíblia diz que os próprios inimigos se levantaram uns contra os outros e começaram a matar uns aos outros a fio da espada. Esse é o Deus que tu serve. Ele envergonha e confunde até os teus inimigos. Porque quando você louva, você atrai a intervenção divina. Lembra de Paulo e Silas? Todos os dias, quando Paulo passava com a sua comitiva, com Lucas, Silas, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, dizia: estes aí são servos do Deus Altíssimo. Sabe por quê? Porque o crente autêntico, ele é conhecido não somente no céu, na terra, mas até no inferno. Paulo se volta para aquela mulher e diz: espírito maligno, saia dela e nunca mais tornes para ela. Na mesma hora, aquela jovem fica completamente liberta. Só que pegam Paulo e Silas, levam diante da praça, rasgam as suas vestes e começam a açoitar com varas. Eles recebem uma quarentena de açoite menos um. Só que as horas vai se passando. Agora eles encarcerados no cárcere, presos. As horas se passando, mas quando chega perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e a cantar hinos a Deus. Olha aí o louvor. Começam a cantar hinos a Deus, quando de repente
Porque Deus é assim, Ele não age na nossa hora. Não é como eu quero, não é como você quer, é no tempo de Deus. Deus está falando para pessoas aqui que o de repente de Deus está chegando na sua vida. Quando Ele disse, acha, vai acontecer. Quando eles começam a cantar, de repente vem um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere começam a se mover. Todas as portas se abrem e as prisões foram soltas. Porque dentro daquela prisão havia um homem que entendeu que a sua boca não estava presa, mas estava livre para louvar o nome do Senhor. Porque quando você louva, você atrai a intervenção divina. O seu pensamento tem que ser como o de Abacuque. Os inimigos invadiram, destruíram tudo. Ele disse, não tem problema, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, o produto da terra minte. Os campos não produzam seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E crente, não murmura. Sabe como você vai passar pela prova? Cantando louvor. Deus está dizendo, abre a tua boca, louva o nome dEle, porque o Santo de Israel, Ele habita no meio dos louvores. É Bíblia, Salmo 22, 3, o Santo de Israel habita no meio dos louvores. Quem diz que quando você louva, sai apenas palavras livres da sua boca, palavra? Não, enquanto você está louvando, a mão do Onipotente está estendida, agindo em teu favor. Vale a pena louvar o nome do Senhor. O verso de número 4 do Salmo 113, o salmista ele vai pontuar mais uma coisa que de suma importância. No verso 4 ele vai dizer, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está sobre os céus. Exaltado está o Senhor acima. O salmista está dizendo que o nosso Deus, Ele está em outro patamar. Será se esse Deus é grande, hein? O nosso Deus está em outro patamar. Lembra da visão de Isaías? Quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O teu Deus é tão grande que a Bíblia diz que Ele se assenta no globo da terra. Ele conta as estrelas, e não somente conta, mas chama todas elas pelo nome. O teu Deus é tão grande que todas as nações para Ele é como pingo de água que cai no balde. Oh, como nosso Deus é grande! Oh, grandioso és tu, Senhor. Você pode dizer nessa noite, o meu Deus, tá bonito, mas pode ser melhor. Levante a sua mão e diga, o meu Deus é grande. Aleluia. Esse Deus é tão grande que Ele não precisa de muita coisa para agir. Ele não precisa de muita coisa. A Bíblia diz que com um sopro apenas. Um sopro, não precisa nem Ele estender a mão, não precisa nem Ele descer do céu. Com um sopro das suas narinas, Ele abriu o mar vermelho, que fez como dois muros, um à direita e o outro à esquerda.
Nesse Deus você pode confiar. Como foi lido aqui no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Ele não te abandona, Ele está contigo. Ele está presente, Ele te assiste, Ele está olhando para você, Ele está ao teu lado. Deus, Ele está tanto ao nosso lado que o salmista, ele escreve o Salmo 121, e ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele continua: Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Você não está só, você não anda só. Você tem uma guarda especial. Você é blindado pelos céus. O nosso Deus, Ele está acima. Ele é grande. Por isso, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Não peça coisa pequena, porque o Deus que é grande é especialista em fazer coisas grandes acontecer. No verso 5 e 6, ele pontualiza mais uma coisa e ele diz: quem é o Senhor nosso Deus? Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas? Olha o verso 6. Contudo ele se inclina para ver o que está sobre os céus e sobre a terra. Deus é tão extraordinário que Ele habita nas alturas. Um dos títulos dele é chamado de Altíssimo. Ele habita nas alturas, mas ao mesmo tempo Ele habita na vida daquele que é contrito de coração. Ele habita nas alturas, mas se inclina para ver. O salmista está dizendo que Deus, Ele é interessado no homem. Não é à toa que você está aqui nesta noite. É porque alguém, não aqui da terra, mas do céu, um dia se interessou por você. Sabe quem é? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Billy Graham, certa feita, ele disse que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, se é que foi. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Todos nós estávamos desviados, afastados, mas o próprio Deus preparou em Cristo a reconciliação através do sangue vertido na cruz. Oh, que amor é esse! Que Ele amou o mundo de tal maneira. Deus prova o seu próprio amor para conosco, por ter Cristo Jesus morrido, sendo nós ainda pecadores. Mas por que Deus nos ama? Deus questiona Israel, Deuteronômio capítulo 7. E o próprio Deus diz: ó Israel, sabe por que eu vos escolhi?
Eu vos escolhi, não porque vocês são numerosos, não porque vocês são uma grande multidão. Eu vos escolhi, não foi porque vocês são uma multidão, eu vos escolhi, foi porque eu vos amei. Até porque vocês eram o menor de todos os povos. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Ele te amou primeiro. Um dia Ele te escolheu a dedo e disse: vem. Mas Ele te escolheu não é porque você é bom, não é pelos teus méritos, não é porque você é espiritual. Ele te escolheu porque Ele te ama. É o amor de Deus que nos constrange. Se coloque de pé. Eu não quero passar do horário. Se coloque de pé. Como foi dito nesta noite, o seu amor não falha. Você está aqui nesta noite por causa de um ato de amor. Porque um dia Cristo na cruz, Ele declarou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo carregando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, porque a cruz não era para Ele, era para nós, mas Ele decidiu tomar o nosso lugar, e foi totalmente motivado pelo amor. Ei, olha para cá. Eu quero terminar dizendo que o anjo Gabriel chega para José em sonhos e diz: não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus está falando para pessoas aqui que a vontade dEle não é apenas curar a tua enfermidade. A vontade dEle não é apenas mudar a tua sorte. A vontade dEle não é apenas abrir a porta. A vontade dEle não é apenas resolver a tua causa. A vontade dEle é salvar a tua vida, porque Jesus está interessado na tua alma. E quando fala-se de alma, Ele só trabalha com a palavra hoje, porque o ontem já passou, o amanhã pode ser tarde demais. Só nos resta o hoje, o agora. Você que está afastado, você que quer se reconciliar nesta noite, você que não confessou o nome de Jesus, foi cantado aqui: só existe um caminho, só existe um Senhor e um só Salvador. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Venha para Jesus enquanto há tempo, porque só Jesus Ele salva.